A nossa vida, ela é feita de fracasso, cara. Fracasso atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso. E o que faz a diferença? A gente não para, caralho. Nós continuamos cada vez mais foda. Quando você põe isso na sua cabeça, você fica com medo do quê? Vamos pra cima. E como é que você vai fazer isso? Porque aí você vai se preparar cada dia mais, mano. Existem dois tipos de medo. O medo que está dentro da nossa mente e o medo que é plantado pela mente de outras pessoas. Quando você pensa que o medo é só coisa da sua cabeça, talvez não perceba que, muitas vezes, ele é plantado por outra pessoa e você acaba aceitando e cultivando esse medo como se fosse seu. É como uma semente que alguém planta em seu terreno mental. Eu mesmo passei por esse processo, de identificar e me libertar de tantos medos que não eram realmente meus, mas que eu havia permitido crescer dentro de mim. Estive recentemente em uma situação que nunca pensei que enfrentaria. Subi uma montanha muito alta, aqui perto de onde moro, cercada por outras montanhas. Durante a subida, enfrentei um medo que achei que nunca superaria. Foi nesse momento que compreendi como o medo pode paralisar, como ele pode nos impedir de agir. Uma vez, alguém me perguntou como eu sabia que o medo poderia atrair o que tememos. A minha resposta foi simples. O medo atrai porque ele se instala em nossa mente como uma ideia fixa e nos mantém reféns dessa ideia. Se é para ter medo, então que seja medo de coisas boas. Por exemplo, tenha medo de ter tanto sucesso que você não saiba o que fazer com ele. Tenha medo de ter uma fortuna tão grande que seja difícil administrá-la. Tenha medo de ser tão feliz que não consiga parar de sorrir. Esse tipo de medo é muito melhor do que ter medo do fracasso, da perda, da rejeição. Descobri que é impossível viver sem medo, assim como é impossível viver sem algum tipo de vício. O cérebro humano precisa de circuitos para funcionar, e o medo é um desses circuitos. Ele funciona como um vício que, se não controlado, pode paralisar e impedir a ação. Foi por isso que decidi direcionar meu vício para algo positivo, algo que me motivasse a agir. Hoje, meu vício é pilotar. Estou investindo em carros de corrida, simuladores de pilotagem e tudo o que envolve o mundo da velocidade. Decidi que esse vício vai durar até uma certa data e depois disso vou escolher outro para me dedicar. O medo é como um circuito no cérebro. É um caminho que o cérebro percorre repetidamente até se tornar um hábito. Mas ao invés de permitir que o medo nos paralise, devemos escolher circuitos que nos elevem, que nos motivem a alcançar algo maior. Se alguém tem um vício em algo que não traz benefícios, como álcool, cigarro ou qualquer outro comportamento prejudicial, é hora de redirecionar esse vício para algo construtivo, que traga crescimento e satisfação. A verdade é que todos nós temos vícios. E se não podemos viver sem eles, então que eles sejam produtivos, edificantes. Que sejamos viciados em coisas que nos tornem melhores, mais fortes, mais capazes. Meu desafio para você é identificar quais são seus medos e vícios e pensar em como pode transformá-los em algo positivo. Por exemplo, se você tem medo de fracassar, use esse medo para se preparar ainda mais. Se tem medo de ser rejeitado, use isso para se conectar com pessoas que realmente importam. O medo pode ser uma força poderosa se soubermos como direcioná-lo. O segredo está em não permitir que ele nos controle, mas sim usá-lo a nosso favor, como um combustível que nos impulsiona para a frente. Lembre-se, o medo é uma semente, e o nosso cérebro é o terreno onde essa semente pode crescer. Se permitirmos que ele se desenvolva, colheremos os frutos desse medo, sejam eles positivos ou negativos. A escolha é nossa. Podemos escolher plantar sementes de medo que nos paralisam, ou podemos escolher plantar sementes de coragem, de determinação e de crescimento. Quando alguém planta uma semente de medo em você, você tem o poder de escolher se vai regar essa semente ou não. Se decidir não regar, ela não crescerá. Mas se escolher alimentá-la, ela se tornará cada vez mais forte. É assim que muitas pessoas acabam vivendo uma vida limitada, com medo de sair da zona de conforto, medo de tentar algo novo, medo de falhar. Portanto,
A minha mensagem para você é: escolha sabiamente o que você quer plantar e cultivar na sua mente. Escolha se quer viver com medo ou se quer transformar esse medo em uma força poderosa que vai impulsionar você para novas conquistas. Não permita que o medo controle sua vida. Seja o dono do seu próprio destino. Escolha o que plantar no seu terreno mental e colha os frutos das suas escolhas. Recentemente, durante uma palestra que dei, fui questionado sobre uma notícia antiga de 2016. A pessoa parecia indignada com o fato de eu não saber sobre algo tão específico e relevante para o presente. Isso me fez refletir sobre o quanto de informação inútil nós carregamos, alimentando nosso medo e insegurança, ao invés de focarmos em dados que realmente podem nos levar a algum tipo de progresso ou crescimento pessoal. Imagine você sendo bombardeado todos os dias com notícias negativas, informações sem relevância prática para a sua vida. Qual é o resultado disso? Acumulamos um excesso de dados desnecessários que só aumentam nossa ansiedade e sensação de impotência. Durante essa palestra, alguém me desafiou dizendo que eu estava desinformado por não saber sobre essa notícia específica. Minha resposta foi simples: o que você ganha com essa informação? A não ser mais medo, a não ser mais uma semente inútil que você planta em seu campo mental e que não gera frutos que valem a pena. Então deixe-me contar outra história para ilustrar melhor esse ponto. Um amigo me mandou uma mensagem preocupado com um jogo de futebol pedindo para eu desbloquear o Pablo, um jogador que estava sendo criticado por seus desempenhos recentes. A paixão das pessoas pelo futebol é algo impressionante, mas também pode ser muito revelador. Muitas vezes, colocamos nossas emoções e energia em eventos que estão completamente fora de nosso controle. Por que não usar essa mesma energia em algo que realmente possa nos trazer um retorno positivo? Pense nisso. Eu torço para o São Paulo desde 1992, mas não me deixo consumir por isso. Eu torço de maneira leve, sem deixar que isso interfira na minha vida de forma profunda. Quando alguém me diz: eu torço para ter alegria, eu pergunto: por que você precisa de algo externo para sentir alegria? Por que não encontra essa alegria dentro de si mesmo? Porque, no fundo, dependência de fatores externos para nossa felicidade revela um vazio interior. E esse vazio, muitas vezes, é o que nos faz buscar fora de nós mesmos aquilo que deveríamos cultivar internamente. Como neurocientista, posso afirmar que isso está profundamente enraizado na maneira como nosso cérebro processa o prazer e a recompensa. Nosso sistema de recompensa é facilmente enganado por gratificações externas e temporárias, como a vitória de um time, mas isso não nos traz uma satisfação duradoura. Para realmente encontrar um sentido mais profundo de realização, precisamos olhar para dentro e focar no que podemos controlar, no que realmente importa. Agora vamos falar sobre enfrentar nossos medos e desafios. Chamo isso de ação positiva de enfrentamento. O que quero dizer com isso é que, mesmo quando sentimos medo ou falta de motivação, é crucial agir. Fazer o que é necessário, mesmo quando não queremos, é um sinal de maturidade. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Recentemente, eu estava pedalando com um colega. Ele é atlético, ótimo em esportes, mas parecia nervoso e despreparado para o desafio. Quando ele comentou que a pista não tinha subidas, eu mudei imediatamente para uma rota cheia de subidas. Precisamos nos desafiar e ele precisava entender isso. Eu disse a ele: a subida é onde crescemos, onde fortalecemos nossos músculos e nossa mente. A vida não é sobre evitar desafios, mas sim sobre superá-los. Isso nos leva a um ponto essencial sobre a mente humana. A verdadeira força não vem de fora, mas de dentro. Não é o ambiente ou as circunstâncias que definem nossa capacidade, mas a maneira como escolhemos responder a eles. A mente humana é uma ferramenta poderosa que, quando bem utilizada, pode superar qualquer obstáculo. O medo, por exemplo, não é um sentimento físico. Ele reside na nossa alma, na nossa mente. Ele só se torna um problema quando permitimos que ele crie raízes em nossos pensamentos. Portanto, meu convite a todos vocês é para que pensem no que realmente vale a pena. Em vez de deixar o medo fazer ninho em sua cabeça, por que não ocupá-la com pensamentos positivos, construtivos e com ações que realmente façam diferença?
Se somos capazes de deixar de lado preocupações com coisas que não podemos controlar e focar no que podemos, a vida se torna mais leve, mais produtiva e, acima de tudo, mais significativa. Afinal, a verdadeira liberdade é a liberdade de escolher onde colocar nossa atenção e energia. E essa escolha está sempre em nossas mãos. Obrigado por assistir.